Graças e paz, queridos. Que bom que você está aqui mais uma vez para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, que é sempre muito precioso. E hoje eu queria falar com você a respeito da falta de perdão. Deus está querendo falar com você. Você que está vendo esse vídeo, Deus quer falar com você para que você, de uma vez por todas, perdoe essa pessoa que um dia te fez mal. Ou quem sabe, essa pessoa está te fazendo mal hoje. Deus quer que você libere perdão. Pare de uma vez por todas com essa falta de perdão. Porque pior do que o mal que essa pessoa te fez, é o mal que a falta de perdão está te fazendo. A falta de perdão é como um saco de tijolos que a gente carrega andando por aí na vida. É um peso desnecessário que mais vai atrapalhar a gente na vida do que nos ajudar. Caminhar na vida com pesos desnecessários vai nos atrasar, vai fazer com que a gente não cresça o tanto quanto a gente deveria crescer ou evoluir como seres humanos. Então é preciso simplesmente soltar esse peso desnecessário para que a gente produza o que realmente a gente tem que produzir, para que a gente esteja livre, solto, mais leve, para produzir o máximo que a gente puder produzir na vida, ou evoluir na vida. Se a gente fica carregando esses pesos desnecessários, a gente não consegue isso. Portanto, muitas vezes é preciso simplesmente soltar esse peso, largar esse saco de tijolos que a gente anda carregando por aí, que é a falta de perdão. Então Deus está falando com você, perdoe, vai ser melhor para a tua vida. Ou se você talvez não consiga, talvez você até tenha essa consciência de que esta amargura, esta falta de perdão não te faz bem, mas você simplesmente não consegue. Tenha pelo menos o interesse de querer perdoar, busque isso com todas as suas forças. Porque não tenho dúvidas que quando você assim o fizer, Deus vai começar a falar para você, elucidar para você, abrir os seus olhos, para que você encontre um caminho, que você possa percorrê-lo e nele você encontrar definitivamente posturas que vão te ajudar a perdoar, a soltar esse saco de tijolos que tem muitas vezes te amarrado na vida. E é muito ruim a falta de perdão, porque ela vai nos enjaulando em uma amargura interior, e isso vai nos deteriorando, muitas vezes sem a gente perceber. Principalmente se isso vai levando tempo, se a gente vai demorando em perdoar, isso vai nos deteriorando, nos fazendo cada vez mais presos em um sentimento de amargura. E muitas vezes, por conta até do tempo que a gente carrega por aí essas amarguras e falta de perdão, a gente vai se acostumando à falta de perdão, tornando a falta de perdão muitas vezes algo natural, algo comum. E você quer saber como você muitas vezes pode estar naturalizando a falta de perdão? É quando você vê alguém perdoando e você acha um absurdo, principalmente quando você vê que o dano a uma pessoa foi muito grande, e aí você fala, nossa, é um absurdo ela perdoar ou ele perdoar aquela pessoa, que veja o mal que foi feito. A gente acha estranho uma pessoa que perdoa, porque a gente foi naturalizando a falta de perdão. Ela foi se tornando algo comum do nosso estilo de vida, e além de naturalizar aquilo está nos prejudicando sem a gente perceber. Então, pare de naturalizar a falta de perdão.
E quando eu falo isso para você, eu me lembro de uma frase que foi escrita por um escritor e psicólogo francês chamado Alejandro Jodorowsky, que ele diz: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Porque o pássaro, quando ele está enjaulado numa gaiola ali preso, para ele, o que ele conhece, o que ele acha que é comum, porque está muito tempo ali, é estar preso, é viver ali naquele cercado. E quando ele vê um pássaro voando, ele acha estranho, acha até que é uma doença. Olha que pássaro estranho, ele está fora daquilo que eu conheço como realidade, ele é estranho. E aí começa então a achar até que aquele voar daquele pássaro é uma doença, como diz aqui o escritor. E muitas vezes a falta de perdão é assim também. A gente está tão acostumado a ela que a gente acha estranho quem perdoa, e a gente não sabe o quanto pode ser libertador, maravilhoso perdoar ou voar, se a gente for estabelecer aqui um paralelo com esta frase desse escritor. Talvez o pássaro que está ali enjaulado, ele não tenha ideia do quanto pode ser maravilhoso voar. Talvez você não tenha a ideia o quanto pode ser bom para a tua vida perdoar essa pessoa, independentemente do que ela tenha te feito. Aliás, quanto maior a ofensa, maior é a amargura, e mais se faz necessário em você o liberar perdão. Maior será a sua libertação, se maior for a ofensa que você um dia recebeu. Então liberte-se, voe, perdoe. É o que Deus está falando com você, é o que Deus está hoje dando a você um recado bem direto, para que você perdoe. Solte esse saco de tijolos, viva leve, cresça mais na tua vida, evolua mais, progrida mais a partir do perdão que Deus quer que você venha oferecer a essa pessoa que um dia te ofendeu. É Deus que está falando com você, é Deus que quer que você se liberte. E para que isso possa ser cada vez mais uma realidade na tua vida e seja cada vez mais possível a você, existe aqui um texto na Bíblia em que nós podemos entender o porquê que é tão difícil muitas vezes para nós perdoarmos. Esse texto é uma parábola que é contada por Jesus, e aqui para mim ele foi bem cirúrgico em nos mostrar o porquê que muitas vezes é muito difícil para nós perdoarmos o outro. Esse texto está no livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu queria ler com você Mateus, capítulo 18 e o versículo 28. Eu vou ler com você até o versículo 35, e diz assim o texto: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos e as suas ofensas. E olha que eu vejo, inclusive, o desfecho desta parábola que Jesus está aqui contando, que ele é um desfecho, inclusive, bem contundente, porque Jesus ele fala aqui de um perdão que vem do coração. Não é um perdão da boca para fora. Ah, eu perdoei. Jesus está falando de um perdão que vem de dentro, real, que realmente tem a ver com aquilo que eu sinto, porque ele fala do coração. E ele faz esse desfecho, assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Então veja que o perdão que é necessário para a nossa vida, ele tem que vir de dentro. Ele não pode ser superficial, da boca para fora. Seja você sincero com você mesmo, porque muitas vezes você fala, não, eu perdoei. Mas quando você vê a pessoa, você se agita, fica nervoso, você tem raiva. Então, deixa eu dizer a você, você não perdoou. Tem que vir do coração. Tem que vir do coração. Quando você ouve falar daquela pessoa, ou quando você se encontra com aquela pessoa, você precisa ter atitudes que vão demonstrar que de coração realmente, não da boca para fora, você a perdoou mesmo. É o que Jesus está querendo dizer aqui no desfecho dessa parábola. Mas a parábola em si, ela nos traz na figura desse servo que não perdoou o seu conservo, ela traz para nós aqui duas evidências muito claras do porquê que a gente tem dificuldade em perdoar. As razões pelas quais nós não conseguimos perdoar o outro. Então são pelo menos duas razões que eu destaquei aqui para falar com você. A primeira grande razão pela qual nós temos dificuldades em perdoar é porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. No versículo 32 e 33, você vai ver que aquele rei manda chamar o servo e diz a ele que tinha perdoado ele. Porque se você olhar os versículos antes do versículo 28, que nós lemos a partir do 28, mas se você ver antes a introdução dessa parábola, Jesus ele fala justamente isso, que o reino dos céus, ele é como um rei que, querendo colocar as suas contas em dia, ele viu que um dos seus servos lhe devia dinheiro. Então, ele manda chamar aquele servo, e aquele servo diz que não tem como pagar, e então ele fala, olha, então, por consequência da sua dívida, você vai ser vendido como escravo. E você, não só você, mas a sua família toda vai ser vendida como escravo. E aí aquele servo, ele se ajoelha diante do seu rei e pede misericórdia, pede clemência, e fala para ele, não me lance como escravo junto com a minha família, mas perdoe-me e um dia eu vou te pagar. E aí o texto diz, se você ver aí, que aquele rei move-se de íntima compaixão. E então, ele faz inclusive além do que aquele servo pede. Ele não só não o vende como escravo junto com a sua família, mas perdoa toda a dívida. Porque aquele servo pede, olha, um dia eu vou te pagar. Então o rei fala, não, olha, faz o seguinte, você não precisa pagar nada, está perdoado, está absolvido. E aí aquele servo sai da presença do rei perdoado, absolvido, sem sofrer as consequências da sua dívida. E aí é justamente o versículo 28, a partir do qual nós começamos a ler. Ele se encontra com o seu conservo. Aquele servo se encontra com um conservo, alguém que servia a ele. E é a mesma situação. Esse conservo devia dinheiro ao servo.
E aquele servo então não perdoou. Não perdoou. Antes, lançou aquele conservo na prisão, até que ele pagasse toda a sua dívida. E os outros servos ficaram indignados, foram falar ao rei, e o rei chama ele, e o rei questiona: olha, eu não te perdoei, e porque eu te perdoei, não deveria você ter perdoado o seu conservo? E ele ficou indignado, o rei, e aí proferiu sobre ele uma sentença pior do que aquela primeira, porque a primeira ele seria escravo, e na segunda sentença então, ele seria torturado. Deu ele nas mãos de torturadores, para que o torturassem até que ele pagasse toda a sua dívida. Então, aqui fica claro esta primeira lição para nós, de que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Aquele servo não tinha o perdão. Então, como que ele poderia dar o perdão? O rei questiona ele: olha, eu te dei o perdão, e por que você não perdoou? Então, aqui fica claro esta lição, que a gente só pode dar aos outros aquilo que nós temos. E no caso do perdão, é isso. A gente só pode dar o perdão se nós temos o perdão. E talvez você me questione: mas, pastor, ele recebeu o perdão. O rei deu perdão a ele. Por que ele não tinha esse perdão para poder oferecer ao seu conservo? Porque aqui fica também evidente que uma coisa é nós conhecermos sobre o perdão, e outra coisa é se nós de fato sentimos o perdão. Porque se nós apenas temos a informação teórica de que nós fomos absolvidos, perdoados por alguém, e nesse caso aqui, pelo rei na parábola de Jesus, significa dizer por Deus. Se nós apenas temos a informação de que Deus nos perdoou, e isso está num nível superficial, apenas de conhecimento, nós não vamos ter isso no nosso coração, para poder extrair dele e oferecer a outros. É apenas algo de conhecimento intelectual, não é algo que está no nosso coração. Agora, se eu não tenho o conhecimento apenas, mas eu senti o perdão, eu senti na pele, eu vivenciei este perdão, eu pude senti-lo, e porque eu tenho ele no meu coração, eu consigo extrair e oferecer a outros. Deve ser por isso que Jesus, ele diz em Mateus, para que fique claro para você, que nós só podemos extrair coisas que estão no nosso coração e não na nossa mente. Mateus capítulo 12, versículo 35, que diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Veja que aqui o texto não está dizendo que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro da sua mente, mas o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Ou seja, é preciso aprofundar, não apenas na mente, mas é preciso que esteja no nosso coração, perdão. E para estar no nosso coração nós temos que senti-lo, e não apenas conhecê-lo teoricamente. E quando então eu tenho o sentimento do perdão, eu senti que Deus me perdoou, então eu vou ter condições de extrair isso do meu coração e oferecer às outras pessoas. É preciso sentir. Aquele servo muito provavelmente teve apenas a informação. Quando o rei disse a ele: olha, você está perdoado, você está absolvido, ele não sentiu. E aí deixa eu te contar um segredo. Sentir o perdão muitas vezes tem a ver com a vivência da consequência da nossa dívida. Quanto mais eu vivo as consequências da minha dívida, e aí no meio disso eu sou absolvido, mais eu consigo sentir a minha absolvição.
o meu perdão. Isso é muito profundo. E é justamente o que aconteceu aqui com esse servo. Se você ler o texto de maneira cuidadosa, você vai perceber que em nenhum momento ele viveu as consequências daquela dívida num primeiro momento. Porque as consequências para ele seria ele ser vendido como escravo. Ele, não só ele, mas a família. E em nenhum momento isso aconteceu. Se você ler o texto integralmente aí, você vai ver isso. Que assim que ele soube da consequência, ele clama por misericórdia. E o rei se compadece, de íntima compaixão, diz o texto. E nem deixa ele vivenciar as consequências do seu erro. Já o absolve. E talvez, se aquele servo começasse a viver as consequências da sua dívida, mesmo que parcialmente, ele fosse vendido como escravo, junto com a sua família, e no meio desse processo, o rei fosse resgatá-lo, absolvê-lo, eu não tenho dúvidas que porque ele viveu um pouco da consequência daquela dívida, e fosse absolvido, então, ele sentiria mais o perdão, ele ia absorver mais o perdão, deixaria de ser apenas uma informação de absolvição e passaria a ser um sentimento de absolvição, porque ele estaria passando pela consequência da sua dívida. E é isso que Deus fez com a humanidade. Deixa eu dizer a você que quando Adão ele é expulso do Éden, ali está a consequência do pecado da humanidade, que foi se perdurando e até hoje existe essa consequência. Que quanto mais eu peco, mais eu erro diante de Deus, mais este pecado me distancia dele. E a consequência desse distanciamento é não sentir a presença de Deus. É por isso que os textos dizem lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele fala nesse texto que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, ele não está falando de uma morte física, ele está falando de uma morte espiritual, que é esse distanciamento de Deus. Caso contrário, Adão, quando tivesse pecado junto com Eva lá no Éden, eles cairiam mortos, eles estariam ali sem vida. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um distanciamento de Deus. Essa é a morte que fala aqui em Romanos. De igual modo, hoje também é assim, quando as pessoas pecam, se fosse uma morte literal, as pessoas estariam todas caindo duras no chão, morrendo, como consequência do seu pecado. E não é isso que acontece. O que acontece é que essa pessoa vai se distanciando de Deus, não sente mais a presença de Deus. Essa é a morte. E isso é reforçado lá em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja aí a consequência do pecado da humanidade, separação de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus permitiu que o ser humano, de uma maneira parcial inclusive, vivesse as consequências do seu erro, para que então ele, vivendo as consequências do seu erro, que é o distanciamento dele, no momento em que ele enviasse o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, perdoasse a humanidade, e o ser humano tomasse a consciência desse perdão, e pudesse experimentar então, como consequência desse perdão, uma aproximação de Deus. A partir dessa aproximação, de sentir a presença de Deus, mesmo sendo pecador, mas recebendo perdão, e aí se aproximando de Deus, sentindo mais a presença de Deus, esse ser humano, por ter estado longe, por ter estado distante de Deus, pode então avaliar o benefício que é o perdão de Deus, ou o benefício que o perdão de Deus promove na sua vida, aproximando ele de Deus.
então ele sente mais o perdão, valoriza mais o perdão, porque viveu sem Deus. E a partir do perdão se aproxima de Deus. E aí, quando assim nós tomamos essa consciência, os nossos olhos se abrem para o perdão, o benefício do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário começa a se tornar algo evidente, claro, porque Ele traz para nós a gloriosa, inigualável, majestosa presença de Deus. Porque nós vamos vivendo desta forma, sabendo o quanto que ela nos beneficiou, é que nós vamos valorizar o perdão de Deus, senti-lo de fato, não apenas falar do perdão de Deus, mas senti-lo, através inclusive da sua presença. Por isso que quando eu vejo pessoas que têm dificuldade em perdoar, seja ela quem for, principalmente aqueles que estão anos e anos dentro de uma igreja, eu fico me perguntando, meu Deus, essa pessoa ainda não se aprofundou em sentir aquilo que Deus fez por ela. Porque se ela tivesse se aprofundado, sentido de fato a presença de Deus e o benefício que é o perdão que Deus promoveu na vida dela, trazendo a presença dele para a vida dela, com certeza ela ia sentir esse perdão de modo que ela o teria dentro dela para poder oferecer a outros. E se assim não acontece, é porque pouco se tem da presença de Deus na vida dessa pessoa. Pouco se tem da experiência que é incomparável de estar na presença de Deus através do sangue de Cristo. Nós precisamos nos aprofundar nisso para poder sentir e aí acumular em nosso coração este perdão para oferecer a outros. E a segunda grande lição que nós vamos aprender aqui, ou a razão pela qual é tão difícil perdoar, segundo esta parábola que Jesus conta, é porque os nossos valores estão invertidos. Por que a gente tem dificuldade muitas vezes de perdoar? Porque o nosso coração não está nas pessoas, como Jesus muito bem recomendou. Ame o próximo como a ti mesmo. Não, o nosso coração não está na pessoa, em amar o próximo. O nosso coração está nas coisas e não nas pessoas. E porque eu valorizo mais as coisas, se alguém me deve alguma coisa, eu tenho dificuldade em perdoar. Porque eu valorizo mais as coisas do que as pessoas. Os valores estão invertidos. E porque os valores estão invertidos, eu tenho dificuldade em perdoar. Não tenha o seu coração nas coisas. Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério, ele veio propor um novo estilo de vida, que era amar ao próximo, amar mais as pessoas, amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Este tipo de amor, ele está acima do que qualquer apego que eu tenho a coisas, a valores financeiros, a bens materiais. E quando uma pessoa, portanto, nesse contexto, me deve algo material, financeiro, me deve um bem material, eu vou ter mais facilidade em perdoar quando ela clamar por misericórdia, clamar pelo perdão, porque o meu coração não está na dívida, nas coisas, mas na pessoa, no ser humano, que é o que Jesus recomendou. Então, a nossa dificuldade, como foi daquele servo de perdoar, é porque o coração dele estava na dívida e não no conservo, no próximo, que ele deveria amar mais do que aquela dívida. Deus está falando com você hoje essas coisas, porque Ele quer te soltar. Ele quer que você viva melhor, leve, perdoe, ame. Pare de viver enclausurado em sentimentos de amargura. Se aprofunde na presença de Deus. Não apenas conheça o perdão de Deus, sinta o perdão, busque sentir o perdão de Deus através da sua gloriosa presença e ver o quanto que isso é maravilhoso. Quando você começar a sentir, você vai ter isso no teu coração e vai poder oferecer a outros. Não tenha o seu coração em coisas, mas em pessoas.
Porque quando as pessoas te deverem coisas, vai ser mais fácil perdoar as pessoas, porque o seu coração está nelas. Amém, amados? Que essa palavra, ela venha ganhar o teu coração, mudar a tua vida, ser um divisor de águas nos teus procedimentos. Deixa Deus falar com você, deixa Deus mudar você, transformar você. Amém, amados? Deus te abençoe. E a exemplo dos outros vídeos, como eu sempre faço, queria reforçar a você para não esquecer de curtir esse vídeo, que isso ajuda a propagar mais essa mensagem, torná-la mais visível a outros. Quanto mais curtidas você tiver aí, mais esse vídeo vai ficar em evidência para que outros o assistam. E compartilhe também com outras pessoas que você sabe que vão ser abençoadas com essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que você receba as notificações de palavras como essa, para que possam abençoar a tua vida cada vez mais. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.